casa, a gente recebeu a família para o Natal. Parte da família não foi, faltaram bastante esse ano, né? Cada um foi para um lado e ficou uma turma mais reduzida. Foi interessante que o Fabrício falou assim para mim, e mexe que vai ser chato. Aí eu falei assim para ele, por quê? Vai ser pouca gente e tal. Aí eu falei para ele, não vai ser chato não. Eu falei, por quê? O aniversariante vai estar aqui, por que haveria de ser chato, né? E realmente, para nossa surpresa, porque Deus nos surpreende, tivemos assim momentos bem agradáveis, bem gostoso, harmonioso, em paz, que por pouco a gente não virou a noite inteirinha lá em casa, né? Faltou bem pouco para isso acontecer. Porque aonde Jesus está é a maioria. E isso, irmãos, nada muda, nada. Você pode estar sozinho, mas se você estiver com Jesus, você já é a maioria. Então, louvar, servir ao Senhor, exaltar o Senhor, não é uma questão de número, mas é uma questão de disposição para adorar o Senhor. E vocês que estão aqui estão com essa disposição. E juntos nós vamos louvar e adorar ao nome do Senhor. Quero compartilhar com vocês que eu penso que também será preciosidade para o coração de vocês. Então, por favor, abra no livro de Salmos 17. Ouve, Senhor, a causa justa. Atende o meu clamor, dá ouvido à minha oração, pois ela não procede de lábios enganosos. Venha da tua presença o julgamento a meu respeito. Os teus olhos veem com equidade. Sonda o meu coração de noite e me visitas. Prova-me no fogo e não encontras em mim nenhuma iniquidade. A minha boca não transgride quanto às obras humanas. Pela palavra dos teus lábios eu tenho me guardado dos caminhos do violento. Os meus passos se acostumam às tuas veredas e os meus pés não resvelaram. Eu te invoco a Deus, pois tu me respondes. Inclina os ouvidos para mim e ouves a minha palavra. Mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador, daquele que à tua direita se refugiam dos seus adversários. Guarda-me como a menina dos teus olhos. Esconda-me à sombra das tuas asas. Protege-me dos perversos que me oprimem, dos inimigos que me assedeiam de morte. Insensíveis, eles cercaram o coração e falaram com lábios insolentes. Andam agora cercando os nossos passos e fixam em nós os olhos para nos derrubar. Perece-se como o leão, ávido por sua presa, ou o leãozinho, que deita em emboscada. Levanta-te, Senhor, enfrenta-os e arrasa-os com a tua espada. Livra a minha alma do ímpio. Com a tua mão, Senhor, livra-me dos homens deste mundo, cuja porção é desta vida e cujo o ventre enches como os teus tesouros, os que se fartam de filhos e que lhes sobram, deixam aos seus pequeninos. Eu, porém, na justiça, contemplarei a tua face. Quando acordar, me satisfarei com a tua semelhança. Irmãos, Salmos de Davi. Davi passando por dificuldade quando ele fala esse salmo. E Davi, nesse momento difícil para ele, eu quero também relatar sobre um outro personagem. Não é bíblico, mas é um homem que viveu a vida a servir e adorar o Senhor. O nome desse homem é Charles Hodge. Charles Hodge foi um homem que continuou sem cessar uma vida difícil. Em 1797 a 1898. Esse foi um professor. Há vários anos ele deu aula em seminário. E ele também dava aula na faculdade de Princeton, nos Estados Unidos, que hoje é reconhecido pelos seus livros, seu material bíblico. Ele, escritor de revista, resenhas de livro. O Dr. Charles Hodge, ele, 35 anos, aconteceu um acidente na sua coxa da perna direita. Ele sofreu uma lesão muito grave. Agora, de que ano nós estamos falando aqui? 1700, 1800. Pensa como foi para esse homem cuidar dessa perna, uma fratura tão grave,
com os recursos tão limitados da época. Então o que aconteceu? Ele ficou por mais de 2 anos acamado. E ele tinha muita dificuldade em ficar em pé e principalmente em andar. E a perna dele era mobilizada com talas. Aquele homem ficou 2 anos. Ou ele estava deitado em sua cama, ou ele estava deitado na sala, no seu sofá. Lesão gravíssima, com uma recuperação muito lenta. Mas ele não deixou, irmãos, de trabalhar na obra do Senhor, mesmo na condição que ele estava. E enquanto ele estava se recuperando, uma recuperação muito lenta, irmãos, ele continuou escrevendo para as revistas, ele continuou lecionando, os seus alunos iam até a sua sala e ele deitado, os alunos ficavam em volta dele e ele ensinava a palavra de Deus para os seus alunos, continuou dando aula no seminário, ele continuou fazendo as suas resenhas, continuou editando para a revista e nesse período também, como ele só ficava deitado, ele fez um comentário sobre o livro de Romanos. Charles Roger, tudo o que aconteceu com ele não parou. Tudo, ele tinha tudo para parar. Impressionante, porque ele venceu a dor, ele venceu o desconforto, ele venceu o desânimo, ele venceu tudo aquilo que estava tirando ele desse processo de crescimento. Tudo. E ele tinha motivos para falar, não vou fazer mais nada, porque meu corpo não está aguentando. Pois ele venceu todos os obstáculos e continuou fazendo a obra do Senhor. Quando a gente olha aqui para esse texto do Salmo, Davi, nós vemos que Davi, nesse ponto, estava em situação semelhante a desse nosso escritor, desse teólogo. Davi também estava com tudo para ele parar. Quando a gente olha para esse texto de Davi, os primeiros versículos, que é uma estrutura para esse salmo. Do versículo do 1 ao 2, nós vemos petição. Do versículo do 3 ao 5, defesa da integridade. Do versículo 6 ao 9, petição novamente. E do 10 ao 12, nós vemos a descrição dos inimigos. E do verso 15, nós vemos a demonstração de confiança que ele tinha em Deus. Davi, ele sempre foi um homem de oração. E apesar de todas as preocupações que ele tinha, ele se voltava para Deus. Só que era as adversidades que fazia Davi estar sempre em oração. E isso era algo, como a gente, quem já conhece, aqui todos já são crentes, conhece um pouco da história de Davi. E sabe que Davi estava sempre, só em perseguição, ele ficou por 40 anos. Então ele estava sempre em muitas dificuldades. E aqui, nesse texto, nós vamos ver qual foi então a dificuldade que Davi estava enfrentando. E com a mesma constância, daqui Charles Roger, ele serviu ao Senhor, mesmo no leito de uma cama. Nós vemos aqui, com as mesmas dificuldades, Davi também procura servir ao Senhor. E o que ele faz aqui nesse salmo? Buscando ao Senhor, buscando a Deus, colocando diante de Deus os seus pedidos e também a sua adoração. Em 1 Tessalonicenses, meus queridos, 5, versículo 17, tem um versículo lá, muito grande, difícil de decorar, que diz assim: ore sem cessar. Vocês podem repetir comigo? Ore sem cessar. Já decoraram um versículo hoje, 1 Tessalonicenses 5, 17. E esse ore sem cessar, a gente pode atribuir a Davi. Davi era um homem que estava sempre em constante oração e adoração ao Senhor. Davi, ele estava sempre orando. Mas como nós vamos orar sempre, sem cessar? Das adversidades que Davi está enfrentando, ele também vai nos ensinar que nós devemos continuar, devemos persistir, devemos avançar. E a gente vai ver algumas dicas que Davi nos dá para que isso ocorra, a partir de hoje, Se ainda não tem alguém que está querendo parar, vamos ver, aprender com o nosso irmão Davi. Então, o primeiro ponto: ore sem cessar, fazendo autoavaliação. Versículo do 1 ao 5. Então nós olhamos aí para o versículo 1 e diz: ouve, Senhor, a causa justa, atende o meu clamor, dá ouvido à minha oração, pois ela não procede de lábios enganosos. O que Davi diz aqui? Senhor, olha para mim, olha para os meus olhos, olha, escuta a minha voz, olha para dentro de mim
E ele se declara, irmãos, isso é lindo. Ele fala assim: Senhor, porque o Senhor me conhece. E o Senhor sabe que não há engano no que eu estou falando. Não há falsidade na minha conduta. Não há mentira do tipo de pessoa que eu sou. Irmãos, isso é lindo. Porque quando poder, saber que você está falando com Deus Todo-Poderoso, que te conhece por dentro, te conhece por fora, e você falar isso para Deus: Senhor, olha para mim. No verso seguinte diz assim: ó, venha da tua presença o julgamento a meu respeito, e os teus olhos veem com equidade. Meus queridos, quando olhamos para nós mesmos, gente, aqui o salmista pede para Deus olhar para dentro dele. Mas se tem uma coisa que nos inquieta, sabe o que é? É a opinião dos outros. A opinião dos outros inquieta demais a nós. Você fica preocupado: será que eu fui bem? Será que eu fui mal? Será que vão dizer quando souber que eu fiz isso? O que vão dizer porque eu faltei hoje no culto? O que vão dizer? Então nós nos preocupamos demais com o que o outro vai falar de nós. E essa preocupação, ela traz danos. Essa preocupação, ela traz muitas vezes ansiedade. Dependendo do que a pessoa faz, vai para um lado também da depressão, vai para um lado da ira, do rancor, da desilusão. Olha, é tão vasto isso. E a pessoa às vezes vai se denegrindo tanto com esse falar o que o outro pensa de você, que isso passa a ser um transtorno em nossas vidas. E trazendo muitas inquietações para a nossa alma. Se tem uma coisa que nos perturba, é saber o que vocês estão pensando a meu respeito. É uma coisa inquietante na vida de cada um de nós. E isso não é de agora. Se você olhar Gênesis capítulo 3, versículo 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido e ele comeu. Veja que essa questão de olhar o que se faz não é de hoje. Eva, quando ela olhava aquele fruto, e quando ela se depara com a serpente começa a dizer para ela que ela poderia participar, comer daquele fruto, porque se ela comesse, ela se tornaria igual a Deus, ela não morreria. A gente já vê que a intenção do homem já é o quê? Sempre saber o que o outro acha de você. E a serpente, uma das características que ela usou ali foi: não, Deus não quer que você fique. Já lançou uma semente do mal no coração de Eva. E por conta disso, irmãos, até hoje, nós queremos aprovação. Nós queremos likes, nós queremos os emojizinhos, nós queremos um coração amei. De lá para cá, nós ficamos assim, atrás de uma palma batida, de um tapinha nas costas. Tudo isso por quê? Porque desde lá, o homem, ele já quer ser valorizado. Eva, ela quis ser valorizada, porque a serpente falou para ela: um dia que você comer, você vai ser tanto quanto ele. Já quis ser valorizada. E de lá para cá, esse sentimento de pecar, de se glorificar, de autoglorificar, já entrou dentro do ser humano, e nós estamos assim até hoje. Ai de quem falar alguma coisinha para mim, ou então eu vou falar assim: você não sabe com quem você está falando. Então, irmãos, a gente tem isso, sabe por quê? Porque nós queremos sermos valorizadas. Mas aí a gente vai lá para João, 1 João capítulo 2. Não ame o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Quando João fala que não ameis o mundo, é como se ele está dizendo assim: pare de gostar do mundo. Deixe o mundo para lá. Deixe as vontades do mundo para lá. E como eu sei disso? Porque ele está dizendo, olha só, se você olha aí, está dizendo, desejo da carne. O que a carne deseja? Ela deseja comer, ela deseja comer, ela deseja dormir, ela deseja sexo, ela deseja cigarro, ela deseja bebida, ela deseja tanta coisa, que eu não vou nem falar, né? Mas é o desejo da carne. E o desejo dos olhos? Tudo que você olha, às vezes você quer. E quando você não está vendo, até passa. Mas quando você bate o olho, você quer aquilo. Então,
os nossos olhos pode nos levar também a pecar. A soberba da vida não procede do Pai. Então, veja como nós somos tendenciosos, por natureza, a fazer tudo que desagrada ao nosso Senhor. Tudo que desagrada. E olhando aí para estes versos, o que Davi fala no primeiro verso é justamente isso. Ele fala: Senhor, eu não sou enganoso. Senhor, eu não tenho esses olhos. Senhor, a minha carne, ela não está pedindo por esses pecados. E ele fala: Senhor, olha para mim, o Senhor vai ver que em mim há a verdade, há a sinceridade. Ele pede para Deus fazer sobre ele um julgamento de quem ele era. Às vezes, meus queridos, muitos de nós, muitos, se não dizer todos, queremos de alguma forma sermos glorificados. Foi isso que Eva quis. E é isso que tem passado para nós pelos séculos dos séculos. É o mesmo coração enganoso. Mas o culto à glorificação está na essência do pecado. E quando a gente olha, irmãos, a gente fala assim: eu isso, eu aquilo, eu não gosto disso, eu não aceito aquilo, porque desse jeito não dá para mim. Pode ver, tudo é eu. Nós temos vivido em busca de satisfazer o nosso eu. E o nosso eu, ele tem sido a causa de muitos males em nossa vida. E aqui, nós podemos ver que a oração, ela é um antídoto contra essa enfermidade. Por isso que a gente leu em Tessalonicenses: orai sem cessar. Porque só com a oração é que nós vamos acabar, danificar essa força que nós temos em nós de auto-glorificar. A oração é um relacionamento que gera intimidade com Deus. Uma criança, quando nasce, as primeiras pessoas que essa criança começa a ter contato são os pais, somente a mãe, o pai, e logo ela começa a identificar a face do pai, da mãe, começa a conhecer o som, a voz deles. É normal, muito natural também para a criança ir se relacionando e convivendo agora, depois do nascimento, com essas novas características. Irmãos, quando nós também buscamos a presença do Senhor, sabe o que acontece? A nossa face fica face a face com a presença do nosso Pai Celestial. Aí o que acontece? Nós conseguimos agora identificar a voz dele, reconhecer quem é ele, e ao mesmo tempo o reflexo dele vem sobre nós. Então a oração, ela faz isso, ela faz essa intimidade face a face de um filho com o seu pai. A oração nos permite autoexame. Esse autoexame é o que Davi está fazendo nesse primeiro versículo. Ele está pedindo a Deus se autoexaminar. Então, diante de todas as acusações que sofria, Davi, ele não quis revidar. Ele se examinou e ele pegou todas essas questões e ele apresentou diante de Deus. E o salmo passa a ser um pedido de justiça. Talvez, ou se não, todos nós já fomos injustiçados em algum momento nessa vida. Já se sentiu injustiçado. E aqui Davi, ele está sendo injustiçado. Davi foi uma vítima de injustiça humana, mas não a retribuiu. Pediu auxílio a Deus para muitos. De nós, isso não faz sentido, porque muitas vezes a gente pensa logo já em revidar. Temos que tomar a providência de nos vigiarmos. Davi deixou isso com Deus e preferiu examinar os seus pensamentos, suas palavras e a sua postura. Vocês, irmãos, é tão fácil, Aqui, Davi, ele estava sendo indignado, ele estava sendo perseguido, ele estava correndo ameaça de morte. Mas diante de tudo isso, ele pega todas essas questões e ele apresenta elas todas a Deus. E ele tinha a palavra de Deus como parâmetro. Do versículo 3 assim, sonda o meu coração de noite e visitas, prova-me no fogo, e não encontrarás em mim nenhuma iniquidade, a minha boca não transgride. Olha, irmãos, a seriedade deste verso. Ele pede para o Senhor: sonda-me e vê que em mim não há nada que vai contradizer quem tu és. Que coisa mais linda de se ver, essa postura de Davi diante de Deus.
orar sem cessar, fazendo a autoavaliação. Utilize a palavra de Deus para fazer isso. Porque quando você utiliza a palavra de Deus, você vai ser medido por esta palavra, não pelo que as pessoas estão dizendo de você. Porque as pessoas estavam dizendo muitas coisas ruins a respeito de Davi. Então você não vai ser medido pelo que os outros estão dizendo, mas você vai ser medido pela palavra de Deus. Então, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E quando nós temos a palavra de Deus como um parâmetro, não precisa um amigo falar de você, não precisa um irmão falar de você. Se ele for falar da sua integridade, vai ser porque ele vai fazer também esse filtro, como Davi pediu para Deus fazer nele, e vai ver que você é uma pessoa também segundo o coração de Deus, como Davi era. Amém. Ore sem cessar, suplicando proteção a Deus. Do verso 6, nós vimos orar fazendo uma autoavaliação. Agora vamos ver orar suplicando proteção. O verso 6, eu te invoco a Deus, pois tu me respondes. Inclina os ouvidos para mim e ouves minhas palavras. Mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador, daquele que à tua direita se refugiam dos seus adversários. Guarda-me como a menina dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas mãos. Protege-me dos perversos que me oprimem, dos inimigos que me assedeiam de morte. O que Davi está fazendo? Ele usa a própria palavra de Deus. Alguns textos que ele usa aqui está em Deuteronômio 32, quando ele fala da menina dos olhos de Deus. Ele está falando também da proteção quando no Egito, porque ele pega as palavras que também foi citada por Moisés em Êxodo capítulo 15, ele repete essas palavras e ele fala assim: Senhor, assim como o Senhor protegeu lá no Egito, na quarta praga, quando as moscas invadiram o Egito e o Senhor colocou o seu povo lá em Gósen e falou assim: não, as moscas não vão chegar até lá, e Deus guardou, protegeu, e aqueles insetos não chegaram até eles. Porque o que Deus fez? Deus separou o seu povo do meio aonde teria todas as pragas. E aquele povo ficou ali separado, guardado. Então imagine que Davi, em tudo que ele estava passando, vamos dizer que ele estivesse com um enxame de moscas sobre ele. Mas aí ele fala: Senhor, me separa do meio desses que me querem o mal. E na praga seguinte, que foi dos rebanhos, que morreram, lá em Êxodo 9:4, ele fala assim: Senhor, faz distinção, porque estava um rebanho todo. E o Senhor então separou o rebanho que era do israelita do rebanho que era do Egito. Então ele fala: Senhor, faz distinção. Só que agora que ele se refere a ele: Senhor, me separa desses ímpios, me separa dessas pessoas que querem o meu mal, me separa, Senhor, que eu não seja confundido com essas pessoas. Então ele diz, que Deus, pede para Deus fazer essa distinção. E depois ele ainda pede para Deus também agir no momento em que todos os primogênitos morrem. E Deus então guarda, ele dá aquela direção para que todos os filhos de Israel que obedecessem aquela ordem que ele havia dado fossem também protegidos. Então Deus, ele separou o seu povo. E Davi, ele lança a mão da palavra de Deus para trazer argumentos para Deus da proteção, porque ele sabia quem Deus era. E não era porque Davi era perfeito, porque lá no Salmo 51 ele já diz que em pecado ele foi gerado. A mãe dele concebeu ele em pecado, então ele sabia que ele era pecador, mas ele recorre à misericórdia e à graça de Deus. Davi se vê no meio de um ataque, como se fosse morrer no meio das moscas, como se fosse morrer no meio das ovelhas, tomada pela morte, e como se fosse morrer no meio do povo do Egito. E pede esse socorro ao Senhor. Mas que momento então Davi estava passando aqui? Vamos provavelmente no livro de 1 Samuel 25, a partir do verso 18, quando ele encontra Nabal. E Nabal faz um monte de coisa, faz um bocado de situações lá com Davi, não permite que Davi seja alimentado com seus homens, mas eis que a mulher de Nabal, ela se manifesta. A mulher, ela vai até Davi, ela prepara as provisões para os seus homens, para os seus soldados, e ela vai até Davi, pede misericórdia, fala assim, que Davi não deve atentar para a fala daquele tolo, que era o marido dela, e ela toma a frente e ela resolve aquela questão. E por conta daquela mulher, Nabal não foi decapitado. Através daquela mulher, abençoou
Davi e os seus homens. E aí, irmãos, a gente pensa, quantas mulheres têm livrado os seus maridos da morte? E eles nem sabem. Eles nem sabem. Nabal provavelmente morreu sem saber o que a esposa dele tinha livrado ele da morte. E lá na frente, o que acontece? Davi ficou tão impactado com aquele reconhecimento daquela mulher, com aquela ação dela, que depois que Nabal morre, o que ele vai lá? Toma a mulher e casa com ele. Ficou admirado com a fibra, com a coragem que aquela mulher tinha. Graças a Deus, às vezes a nossa casa não cai, porque tem uma mulher lá cuidando, zelando das coisas em casa. Amém. Terceiro aspecto, orar sem parar, sem cessar, expressando satisfação. Satisfação. Irmãos, eu acho que é algo que está meio assim estranho, a satisfação. Às vezes nós queremos satisfação em tantas coisas, mas vamos ver o que o texto fala. O verso 12 diz assim, ó, os inimigos parecem como um leão, ávido por sua presa, ou o leãozinho que espreita de emboscada. Agora o 13. Levanta-te, Senhor, enfrenta-o e arrasta-o, como a tua espada livra a minha alma do ímpio. Com a tua mão, Senhor, livra-me dos homens deste mundo, cuja porção é desta vida e cujo ventre tu enches com os teus tesouros, os quais se fartam de filhos, e o que lhes sobra deixam aos seus pequeninos. Irmãos, eu tenho que estudar isso aqui, diz que esse é um dos versículos mais difíceis de ser interpretado, no sentido de que Davi, ele estava tão indignado pela perseguição que ele estava sofrendo, pelas lutas que ele estava passando, porque nós vimos Nabal, no mesmo contexto, temos também Saul, que persegue todo o tempo Davi. Então ele fala assim, Senhor, como se estivesse dizendo, Saul, ele está querendo me matar por causa do trono, deixa ele reinar. Senhor, se ele está assim atrás de mim, porque está com inveja de mim, deixa que ele fique com o reinado todo, eu não quero esse reinado. É como se estivesse abrindo mão de tudo. Deixa. E olha que Davi sabia que ele já tinha sido ungido para ser rei, mas ele estava aguardando um tempo determinado. E ele teve até um momento, havíamos conta, que Saul entrou numa caverna. Estava lá e ele poderia ter decapitado Saul. Mas ele não fez. Sabe por quê? Porque ele fez o que ele colocou aqui nos primeiros versículos. Senhor, eu coloco meus inimigos diante do Senhor. E ele deixou que Deus trouxesse a resposta daquela inquietação, daquela situação difícil. Às vezes, irmãos, eu falando assim rapidamente sobre tudo que aconteceu com Davi, a gente não tem noção das coisas que Davi passava. Não tem noção. Teve um momento que ele saía para guerrear, e quando ele voltou para a cidade onde ele estava, tinha sido saqueado, as mulheres tinham sido levadas, os filhos levados como escravo, tudo que tinha foi carregado. Então esse homem, ele teve muitas dificuldades. E agora, quando ele fala assim, Senhor, se é isso que Davi quer, Davi não, Saul, deixa ele reinar. Dá o que ele quer, Senhor. Irmãos, às vezes nós somos assim. Queremos uma coisa de Deus e quer. Aí sabe o que Deus faz? É isso que você quer? Vai. Toma, é seu. Sabe por que Davi fala com tanta intensidade? Não é porque ele era vingativo, não. Mas é porque por Salmos, irmãos, quando algo acontecia, o castigo tinha que vir na mesma intensidade. Na mesma intensidade. Por quê? Porque é o mesmo mal que fez. Por causa da justiça de Deus, você vai receber também na mesma proporção. Na mesma proporção. Então por isso que Davi aqui ele fala, dá para ele, deixa ele. Aí ele fala, não só ele, mas que fiquem os filhos dele depois vem os netos dele, que todos eles possam ficar com o reinado, porque eu não quero nada, porque se isso vai deixar ele feliz, ele vai me deixar em paz se ele tiver tudo isso, então eu prefiro ter paz e que ele possa reinar. É o que Davi fala para Deus. E às vezes, irmãos, nós estamos diante de Deus assim também, sabe? Às vezes não como Davi, larga, Senhor. Não, a gente fica para Deus, eu quero. E Deus às vezes com a sua longanimidade, espera, filho, espera, e eu quero. Aí a gente vê que Davi fala, Senhor, dá tudo o que ele quer. Se é isso que está no coração dele, pode dar, porque eu quero é a minha paz. E quando a gente coloca tudo diante de Deus, e tem uma coisa que nós temos, irmãos, é paz com Deus e paz com os irmãos. E quando nós temos paz com Deus,
paz com os irmãos. Nós vamos, meus queridos, numa sociedade como essa, nós vamos contagiar as pessoas com o amor, com o perdão, com a paz, com a longanimidade, com a alegria. Mas quando a gente quer revidar, mas quando a gente quer fazer as coisas do nosso modo, a gente sai por aí aonde vai, semeando contendas, semeando desprazeres, e o mais triste, envergonhando o nome do nosso Deus. Então aqui Davi nos mostra que um outro passo para a gente permanecer firme é a gente expressar gratidão. Hoje a gente vê como nós somos ingratos, como nossos filhos às vezes somos ingratos. Nós somos ingratos a tudo. Nossos filhos também estão aprendendo a ser ingratos igual nós somos. Uma geração criando outra geração de ingratos. Somos ingratos por Deus, irmãos. Hoje é o último domingo e era para a gente fazer uma festa extraordinária de celebração ao nosso Deus, de gratidão por tudo que o Senhor nos deu. Tudo, tudo, tudo. Irmãos, hoje eu vim colocar a minha oferta aqui, meu dízimo aqui, e eu vim feliz. Falei, Senhor, obrigada. Na situação que eu estou passando, eu não falei um dia, é bem pouquinho, tá? Mas eu falei um dia, mas eu tive aqui colocar. Irmãos, eu vim aqui alegre, feliz. Feliz, eu vim feliz. Sabe por quê? Eu não estou olhando o valor, não, porque o valor eu sei que é pouco mesmo, mas eu estou olhando que o Senhor me deu a condição de colocar um pouco. Aleluia. Um pouco. E eu sei que Deus, Ele olhou para mim e recebeu, foi a minha adoração. Não foi valor, irmão, não é valor, não é vírgula, mas Ele recebeu a minha gratidão. E nós, irmãos, nós estamos findando o ano. Será que nós temos feito oração de gratidão ou oração apenas de intercessão? Lembra que eu falei da estrutura do texto? Que era petição, defesa da sua integridade, petição de novo, do versículo 6 a 9, descrição dos inimigos, que é onde nós estamos agora. Então Davi, ele mostra, porque a nossa vida, ela não é uma coisa só. Um dia você está mais agradecido, outro dia você está mais necessitado. E é isso que nós precisamos ter em nossa vida. Mas acima de tudo, mesmo nos momentos de petição, é necessário também nós agradecermos ao nosso Senhor, né? E por fim, nós vamos ler versículo 15. Não, mas antes de 15 eu quero falar uma coisa ainda aqui. Irmãos, aqui Saul, Nabal e tantos outros se levantaram como um homem segundo o coração de Deus, que era Davi. Aqui eu vejo mulheres, homens, que também são segundo o coração de Deus. Estamos crescendo, aprimorando, aprendendo, crescendo, adorando, outra hora chorando, outra hora fugindo. Mas vejo aqui, homens e mulheres, segundo o coração de Deus. E nesse momento, quando nós fazemos essa reflexão, pensamos sobre esse texto, o Senhor, Ele quer que nós não sejamos, como o texto que eu li restante, né, mundanos. O Senhor não quer que nós sejamos mundanos. Ele quer que nós sejamos separados, assim como Ele diz, separa, Senhor, separa, separa. Ele quer que nós sejamos separados. E para isso, irmãos, quero contar uma história para vocês. Caçadores no Alasca, que caçam lobos, eles tinham uma técnica impressionante, viu? Eu fiquei até assim, bem fascinada com isso aí. Então, o que eles faziam? Pegavam uma lança, um punhal, pega aquele punhal, envolvia, né, aquela lança, congelava ela, depois envolvia aquele punhal em sangue, e deixava lá congelado. Deixava as lanças lá, dessa forma. Um picolé de lança de sangue. E os lobos sentiam o cheiro longe e eles vêm até aquele sangue e começam a lamber o picolé. E lambe, e lambe, e lambe. Por causa do sangue, né? Começa a lamber, 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 começa a lamber, lamber. E o gosto de sangue não cessa. Não cessa. E conforme eles vão lambendo, 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 não se dão conta, né? Que eles daqui a pouco já tinham lambido todo o sangue, aquele gelo havia derretido, e a lança que estava lá estava cortando a língua deles. E na medida que eles iam lambendo, lambendo, eles lambiam o seu próprio sangue. No dia seguinte, o caçador chegava lá e era só recolher os lobos, porque eles tinham bebido do seu próprio sangue. E muitas vezes nós estamos assim também, queremos tanto algo, sabe? Que a gente acaba se lambuzando no próprio sangue.
E esse sangue, às vezes é um sangue do pecado que vai nos matar, que vai nos distanciar de Deus, que vai nos separar de Deus, que tira você da comunhão da igreja, da presença do Senhor, que tira você de orar, que tira você de confiar, que tira você de buscar mais ao Senhor. E você está morrendo, lambendo aqui a sujeira, lambendo, e não se dá conta de que você está bebendo do seu próprio sangue. E isso matou os loucos. E vai matar a cada um que se deixar embebedar pelo seu próprio sangue. E esse sangue pode ser os seus caprichos, as suas vontades e os seus desejos. Tudo que a gente viu lá em 1 João, não amemos o mundo. Às vezes estão pessoas lambendo as coisas do mundo, sangrando, mas estão lambendo. Está morrendo e está lambendo. Está sofrendo e está lambendo. Está se desgastando e está lambendo. Por quê? Porque quer as coisas do mundo. Então, meus queridos, Davi nos mostra, né? E essa ilustração que nós precisamos tomar cuidado. E no versículo 15, levanta-te, Senhor, enfrenta-os e arrasa-os. Olha o que Davi está falando. Senhor, levanta do teu trono, né? Enfrenta, arrasa, acaba com a tua espada, livra a minha alma do ímpio. 14. Com a tua mão, Senhor, livra-me dos homens deste mundo, cuja porção é desta vida, e cuja ventre tu enches com os teus tesouros, os quais se fartam os filhos, e os que sobram deixam para os seus pequeninos. Irmãos, o mal ele é tão grande, que quando é que Davi fala, Senhor, levanta, puxa a sua lança. E ele fala assim, e deixa eles, Senhor, dá o que o coração deles querem. Irmãos, pensa uma criança pequenininha, chorando, fazendo birra, querendo uma faca. Aí você vai e dá essa faca para essa criança. Essa criança morre com essa faca na mão, por causa da birra dela. O pai deu a faca, depois essa criança morreu. Assim somos nós, às vezes, querendo, para poder fazer a nossa própria vontade, o que vai às vezes nos levar à morte. O pecado do nosso coração é o que está nos matando, e nós não estamos percebendo. Irmãos, no versículo 15 mesmo, né? Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. O que Davi fala no 14? Senhor, esses ímpios que me querem mal, eles vão se deparar depois com a sua espada. Mas olha o que ele fala dele, que está na presença do Senhor. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Então, aqueles que estão contra o Senhor, eles vão se deparar com a espada do Senhor, que é o juízo do Senhor. Mas aqueles que estão buscando ao Senhor, vão se deparar com a face do Senhor. Olha que coisa grandiosa, irmãos. Né? Então, nós temos todos os motivos para continuar buscando a presença do Senhor. Quando acordar, me satisfarei com a tua semelhança. Isso aí já está falando lá na eternidade. E quando ele acordar, ele vai acordar contemplando a face do nosso Senhor. Irmãos, aqui tem homens e mulheres, todos chamados para adorar o Senhor, todos chamados para buscar ao Senhor. Quanto mais fomos avaliados, criticados, perseguidos, somos chamados a orar, fazendo autoavaliação, suplicando proteção e expressando satisfação. Na oração, a gente adquire a autoimagem adquirida da proteção e buscando assim nutrir o coração de Deus. Meus queridos, que nesta noite nós sejamos como Davi. Vamos deixar que as inquietações da vida nos adoeçam. Às vezes, né? Eu falei com a Alessia na semana passada, eu fico doente com o negócio desse. Eu falei, não fica doente. Já tem bastante doença, não fique doente. Eu falei para ela, não fique doente. Porque a gente toma, às vezes, né, certas situações com tanta dor que fala, vai adoecer. Aí eu falei para ela, não fique doente. Porque não é isso que o Senhor quer. Deus não quer que nós adoeçamos com nada. Nós adoeçamos porque nós somos frágeis e nos deixamos levar pela inquietação muitas vezes das nossas almas. Mas o que o Senhor quer é nos fortalecer, fazer homens e mulheres voltados para a oração, buscando ao Senhor como Ele quer. E o que Ele quer, meus queridos, que nós chegamos a 2025. 2025,
com alegria, com paz, sabe? Com Cristo no coração, vivendo uma vida que agrade ao Senhor. Vamos ter dificuldade? Vamos ter dificuldade. Vamos sofrer decepções? Vamos sofrer decepções. Irmãos, eu vou sofrer decepção com meu marido, porque eu acho que ele não era nunca para fazer decepção para mim. E ele traz. E eu tenho hora que eu trago para ele também. Eu trago para o meu filho traz para mim. Uma casinha com 4 pessoas, gente, não era para ter problema assim. E tem. Sabe por quê? Porque às vezes a gente vai apostar todas as fichas das pessoas. Vamos apostar em Deus, porque esse não falha. Eu vou falhar, meus filhos vão falhar, meu marido vai falhar, mas Jesus, esse não falha nunca. Então nós vamos ter dificuldades, sim, mas nós vamos estar com Ele, buscando Ele. E nós não vamos precisar revidar, não vamos precisar de justiça, que agora tudo é justiça, né? Vai pôr a justiça. O que nós vamos precisar é nos deleitar no Senhor e confiar esse ano de 2025 nas mãos do nosso Senhor. E fazer como Davi fez: Senhor, eu quero apenas me deleitar no Senhor. Nós vamos buscar mais a face do Senhor, nos deleitar mais na presença do Senhor. E vamos saber que fazendo isso, nós vamos nos fortalecer na presença dEle. E quando a gente nos fortalece na presença dEle, a gente abençoa aqueles que estão em nossa volta. Deus abençoe a todos vocês. Meus queridos, vamos ficar em pé, vamos orar. Nosso Senhor, que nos ajude